Boa noite, hoje é dia 28 de abril de 2020 e hoje, terça-feira, na palestra das 21 horas, vai ser a continuação do curso preparatório da EC com o tema Caridade segundo Paulo, ou São Paulo, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre caridade dentro da visão espírita e da visão de Paulo. Então hoje a gente vai usar o livro, né, do preparatório, vamos usar o Evangelho do Espiritismo e uma mensagem que eu já selecionei aqui do livro Vinha de Luz. Então, daqui a pouquinho nós vamos começar pontualmente às 9 horas, como precisa ser, né? Então vamos fazer sempre de acordo com a disciplina. Quem entrou aí pode dar um alô para eu saber quem é? Ah, Dimas, é o Dimas, Dimas? Tudo bem com você? Como é que você tá, Dimas? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre caridade, né? Zineide, boa noite. Por que Novalgina é a marca mais prescrita pelos pediatras? Porque trata... Tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Como é que vocês estão aí nesses dias aí de afastamento social? Vocês estão bem? Estão conseguindo manter a calma, a tranquilidade? Como é que estão as coisas? Muito bom saber que vocês estão aqui. E vamos começar já já a nossa atividade. Dê um oi para mim aí, para mim saber quem está. Ô Cristiane, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo com você? Então tá bom. Daqui um minutinho a gente começa, tá? Olhar, falar a verdade, até que sim. Vou na casa da minha mãe, mas volto logo. Né? Nós estamos passando um momento assim interessante, né? Estava vendo agora há pouco uma reportagem lá dos Estados Unidos. A Pfizer, o laboratório Pfizer, eles estão aguardando aí a autorização de um órgão americano. Tudo bem, graças a Deus, professor. Então, e eles devem aplicar uma vacina em caráter emergencial nos Estados Unidos. Acho que provavelmente, se for tudo aprovado, semana que vem. Eu tô bem, né? A gente, esse afastamento deixa todo mundo assim um pouco... a gente não tem uma vida assim muito normal como era antes, né? Mas dentro aí das possibilidades, tudo tranquilo, fazendo bastante meditação, lendo bastante, né? Conversando com algumas pessoas aqui, lendo, estudando. Tá sendo uma experiência legal, Cristiane, né? Tá sendo uma experiência legal. Mas quando tá falando pro Dimas, então a Pfizer deve testar semana que vem, se tudo for aprovado, essa vacina em caráter emergencial nos Estados Unidos.
E se tiver bom resultado, entre setembro e novembro ela deve estar já no mundo, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque eu estava ouvindo um palestrante espírita lá do Rio Grande do Sul, agora me fugiu o nome dele. Ele é médico, psiquiatra e tudo, né? E ele está falando justamente isso, né? Que essas descobertas virão de pessoas que a gente não conhece, estudando seus laboratórios escondidos, longe da mídia, né? E vão trazer essa esperança, tudo, né, pra gente. Mas faz parte da vida. A gente continua fazendo também os nossos grupos de oração. Vai dar certo, Dimas, vai, né? Se a gente pensar que a gente já teve dificuldades maiores sem tecnologia, a gente conseguiu resolver. Eu acredito que tudo vai se encaminhando, né? E então a gente está com uma sala virtual que a gente está usando para fazer os trabalhos de prece, tudo, né? Aí quem tiver interesse, depois eu dou acesso, né, da sala através da Elza, passo como é que faz para entrar, tem que usar o Meet, e às 7h30 a gente está se reunindo também para fazer as orações, né? Vamos começar, né? Já deu o nosso horário, e como eu sempre falo, como hoje é uma aula do preparatório, nós vamos fazer exatamente como é feito dentro da sala de aula, né? Então eu vou pedir que quem está participando aqui relaxe um pouco, coloque os seus problemas, as situações que aconteceram no dia a dia de lado, relaxe a mente, o corpo, o pensamento, se acalmem, visualizem Jesus, a imagem do Cristo na frente de vocês, acalmando, tranquilizando, nos trazendo calma e paz. Assim nós vamos pedindo aos nossos amigos espirituais dessa sala de aula espiritual, tanto os nossos amigos encarnados como desencarnados, que vão participar dessa aula. Vamos pedir também aos nossos mentores, aos nossos instrutores espirituais que nos guiem, nos orientem, para que a gente possa passar a melhor informação possível, mais correta, mais adequada. E durante esse trabalho que vamos realizar aqui de estudos, vamos pedir que os irmãos da espiritualidade vão à casa de cada um que estão assistindo essa aula e que possa transmitir a eles as melhores vibrações de amor, de carinho e de afeto da espiritualidade. Que todos possam sentir a vossa presença. E aos amigos espirituais da classe espiritual que estão aqui conosco, que nos auxiliem, nos colaborando com a sua intuição, com a sua orientação. Que assim seja. Então, usando o livro aqui, Vinha de Luz, de Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. Então, a mensagem que eu trouxe hoje, né, a leitura de preparação, chama-se Com Amor, né? Ô Jaci, tudo bem? Zineide. E ele começa assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é vínculo de perfeição. Paulo, Colossenses 3,14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para arcar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará a armadura da fé a fim de marchar com desdobro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimento, de sacrifício, de suor e testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo que é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime.
a nobreza de caráter, confiança e benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é tear divino que os entrelaçará, tecendo túnica de perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, amor é raiz eterna. Mas como amaremos nosso serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor, compreendemos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, como ele fala aqui, quando a gente entra nesse caminho espiritual, a gente tem que arcar, né, com as consequências, com coragem. Boa noite, Dona Antônia. É preciso ter coragem, né, porque é um caminho duro, é um caminho difícil. Mas sem amor e sem caridade, isso tudo fica vazio. Então é importante entender, principalmente nos momentos que a gente está enfrentando agora, que o ato de amor e de caridade está muitas vezes em acolher o outro, em acalmar o outro, em trazer o outro. Olha nisso, boa noite. Trazer para o outro calma, reflexão, tranquilidade com relação a tudo que está acontecendo. Então o ato de caridade é um ato de amor também, um amor sublime, como coloca Emmanuel. E nós estamos vivendo num momento onde está faltando caridade, está faltando amor na forma com que nós estamos comunicando às pessoas as adversidades e as dificuldades que estão acontecendo no mundo. Então a gente precisa trabalhar mais essa imagem do amor, essa figura da caridade, né, para com as pessoas. É importante a gente trabalhar muito isso e entender que toda essa adversidade, tudo isso que está acontecendo, ela tem um objetivo maior, né? E qual é esse objetivo maior? Talvez não seja nada daquilo que a maioria das pessoas estão fazendo. Talvez, boa noite, Diana. Talvez não seja nada assim de espetacular, vamos dizer assim, em termos de humanidade, mas é um grande trabalho individual de crescimento nessa seara do Cristo, nessa seara de divulgação. Boa noite, Sandra, né? Da gente encontrar em nós mesmos, e a gente vai falar muito, né? Não adianta amar o outro se não amar a mim, não adianta fazer bem ao outro se eu não fizer bem a mim também, né? Então a caridade começa por mim, começa pelos atos que eu tenho para comigo mesmo. Então a gente tem que compreender essa situação. E a palavra, por isso que a palavra fala que é coragem, né? É coragem de seguir um caminho novo, é coragem de ver uma forma nova de ver a vida. E isso é difícil, né? Como ele fala, que a gente fala em arcar com, né, essas situações, de vestir a armadura do Evangelho, a armadura da caridade, do amor. Tudo isso é importante. Então, se você tiver o livro, quiser depois ver o livro, né, essa mensagem, é a mensagem número 5, com amor, né, da Luz Vinha de Luz. Então hoje o tema é caridade segundo Paulo. Todo mundo já deve ter ouvido essa epístola de Paulo, que ele começa assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ó, gente, isso aqui não é música do Renato Russo, viu? Isso aqui é a epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade,
seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que não tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que desfrutasse todos os bens, ainda que destruísse todos os meus bens, distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se eu não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Boa noite, Rubens. Quanto às profecias desaparecerão, quanto às línguas cessarão, quanto à ciência também desaparecerá. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, entre a fé e a esperança, a maior é a caridade. E eu vou perguntar para mim, né? E para vocês também. Nós estamos sendo pacientes? Nós estamos sendo prestativos? Nós estamos sendo invejosos? Nós estamos ostentando? Nós estamos inchando de orgulho por aquilo que nós fazemos? Estamos sendo inconvenientes? Estamos procurando o nosso próprio interesse? Estamos nos irritando? Guardamos rancor? Nós ainda nos alegramos com a injustiça? Nós nos regozijamos com a falta de verdade? Nós tudo desculpamos, tudo cremos, tudo esperamos, tudo suportamos? Se nós não estamos exercendo uma dessas qualidades, ainda não estamos exercitando a fé. A fé, ela é paciente, a fé, ela é tudo espera. A caridade, desculpa. Ela tem todas essas características. E como ele fala, não adianta eu ter a fé que transporta uma montanha se eu não tiver caridade. Não adianta eu ter esperança de que as coisas melhorarão se eu não tiver caridade. E essa é uma caridade que ela vai acima de tudo no respeito ao outro, na compreensão do nível de compreensão de cada um, do jeito que cada um vê o mundo. A caridade compreende o estágio evolutivo de cada um. A caridade, ela compreende até mesmo os desatinos alheios, né? E a gente está passando por uma fase muito de intolerância. A caridade, ela não vê o seu benefício próprio. A gente está vendo muito isso, né? As pessoas usando esse momento em benefício próprio. Então é uma coisa que a gente precisa entender, né? O que é a caridade, segundo Paulo. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, eu vou ler algumas coisinhas aqui para vocês, para a gente conversar sobre caridade, né? Então, uma frase. Há pessoas que desejam saber só por saber. Isso é curiosidade. Outras, para alcançarem a fama. Há outras para alcançarem a fama. Isso é vaidade. Outras para enriquecerem a sua ciência. Isso é um negócio torpe. Outras para serem edificadas. Isso é prudência. Boa noite, Reginaldo. Outras para edificarem os outros. E isso é caridade. Santo Agostinho. Então a caridade, ela tem como objetivo enaltecer o outro, né? Como ele coloca, né? Para edificarem os outros.
Isso é caridade. E o que é edificar? Né? É dar solidez, é dar robustez ao outro, é auxiliar o outro a encontrar um caminho mais correto, mais... Boa noite, Cecília, tudo bom? É mostrar para o outro outras possibilidades de existência, né? É dar uma visão de mundo mais completa para a pessoa, é trabalhar em prol do outro, em benefício do outro, né? E quando eu faço isso, eu também trabalho no meu benefício, porque eu tenho que trabalhar várias características da minha personalidade e do meu comportamento. O que é preciso para ser salvo? Como seremos julgados? Acho que é as coisas que a gente mais talvez pergunte hoje em dia, né? E fala assim: tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. E isso está muito ligado, né, à parábola do bom samaritano, que é o como agir, né, a misericórdia para com o outro. A gente precisa desenvolver a misericórdia para com o outro, ser misericordioso. Em verdade eu digo que todas as vezes que fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Né? O que essa mensagem, de certa forma, quer passar para a gente? Que não adianta você na parábola do samaritano, né, eu acho que comentei isso ontem, quando aquele homem estava caído, o levita, o filisteu, eles passam e não olham, não ajudam, mas vão aos seus templos e lá oram, fazem preces maravilhosas e tudo, mas não ajudam aquele que está caído, aquele que está com fome, aquele necessitado. Isso é falta de caridade. E sem a caridade, tudo isso que a pessoa faz não tem sentido nenhum. E quando eu não faço isso ao outro, eu não faço a Deus. Então todos os meus atos, eles precisam ser feitos no sentido, né, de que seja um ato para com Deus. Né? Quando eu ajudo um irmão, eu ajudo uma pessoa, eu estou fazendo a Deus, mostrando que Ele, como meu Criador, Ele acertou em me criar, né? Que eu compreendi os seus desígnios, que eu compreendi a sua palavra e procuro agir como tal. Qual que é a diferença de um homem justo e de um homem mau? Você já para pensar nisso? O homem justo, ele tem como princípios a caridade e a humildade. É o caminho da felicidade. O homem mau é egoísta e orgulhoso. É o caminho da perdição. Então são sentimentos que a gente precisa entender. Então desse princípio de caridade, né, que Paulo fala tanto, que acima da fé e da esperança é a caridade que deve prevalecer, né? É por isso que o Mestre Jesus disse que fora a caridade não há salvação. E é esse princípio, Dimas, né, que nós espíritos colocamos. Fora a caridade não tem salvação. E a gente fala muito isso: eu não nasci caridoso, mas eu posso me educar para ser caridoso. E é uma coisa que a gente fala muito para as pessoas que estão entrando nessa seara do Cristo, e tem muitos espíritas também ainda que não entenderam isso, né? Que eu tenho que trabalhar para ser caridoso. E para trabalhar para ser caridoso, eu não posso fazer as coisas por mim, eu não posso fazer por orgulho, eu não posso fazer por ostentação, eu não posso fazer para oferir benefícios, mesmo que sejam apenas um elogio, né? Então eu preciso. E a caridade é um ato de trabalho, é um ato de esforço para a melhoria minha como ser humano, como um ser melhor. Né? É um trabalho que a cada dia, a cada momento, a gente tem que ser exercido. E nesse momento, a gente está sendo chamado a ser caridoso, a trabalhar pelo outro, a trabalhar pelo bem do outro. Ô Nanda, tudo bem? Como é que você está? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Paulo, apóstolo, Paris, 1860, tem um trecho que diz assim: não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem.
É preciso sempre a ação da vontade para fazer o mal. Basta... ele coloca, volta aqui para entender melhor. Não basta uma virtude passiva. É preciso uma virtude ativa para fazer o bem. É preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Olha como uma vírgula pode dar diferença, né? Então a caridade, ela não pode ser passiva. Sabe aquela história? Ah, eu vou orar por você. Não! Orar é bom, mas cadê a parte ativa da coisa? Quem está com fome, ele não vai sobreviver só da tua prece. Ele precisa de comida. Quem tá enfermo, a tua prece ajuda, mas ele precisa do remédio, né? Para quem está solitário, uma palavra amiga ajuda, mas ele precisa da tua presença. É essa virtude ativa, de não só ficar na palavra, vou orar por vocês. Orar é muito bom, todo dia nós estamos orando. Então nós elevamos nosso pensamento e pedimos por aqueles que nos solicitam, né, a proteção, a orientação da espiritualidade. Mas é preciso a ação. A prece, a fé sem ação é palavra vazia. Então a gente precisa, né, trabalhar. Estou bem, graças a Deus, dos seus vídeos. Muito obrigado, Nando. Então eu preciso ter esse trabalho. Quando eu falo para vocês assim, olha, peguem os vídeos lá no YouTube, divulguem, igual a Nanda que está colocando aqui, muitas vezes esse vídeo pode ajudar alguém, né? É a forma com que eu achei de trabalhar essa minha, vamos dizer, essa caridade de uma forma ativa. De vez de ficar parado, sentado, olhando, se eu tenho conhecimento, se eu tenho informação, se eu tenho como fazer alguma coisa pelo outro, mesmo à distância, por que não fazer? Então a caridade é algo ativo, né? Aí ele fala, para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Então olha só como a caridade é um ato de ação, né? É agir, é colocar a mão na massa. A gente está conversando hoje com o pessoal do grupo de oração, né, de que isso que a gente está fazendo hoje é uma forma nova, né, de aproximar as pessoas. Seria muito bom se assim fosse, mas a gente está acostumado muito a deixar o outro fazer as coisas pela gente, a deixar o outro trabalhar pela gente, e a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, em grupo, sabe? Em pessoas que se gostam, em pessoas que querem o bem. Se eu fizer o bem para vocês, eu estou fazendo o bem para mim. Se vocês fizerem o bem para vocês, vocês estão fazendo o bem para mim. E nós juntos vamos trabalhando e fazendo o bem. Nesses minutos que nós ficamos aqui falando sobre caridade, fé, esperança e tudo isso, nós estamos criando uma egrégora. O que é uma egrégora? É uma energia espiritual que nos protege, né? Que nos protege de muitas formas e que nos ampara e nos apoia nos momentos de mais necessidade. Então essa união, esse trabalho, né, de união entre a gente faz com que nós nos tornemos pessoas melhores e nos unamos espiritualmente aos espíritos mais elevados. E neles nós encontramos o reconforto e a tranquilidade para trabalhar com os nossos irmãos mais sofredores. Quando eu falo no início assim, aqui com vocês, na terça-feira na aula, que nós temos uma classe... Boa noite, Cleide. Bom dia. Que tem uma classe espiritual e uma classe material, é verdade. Olha, eu estou aqui conversando com vocês. Vocês não estão fisicamente aqui comigo, mas espiritualmente vocês estão. Vocês estão juntos, nós estamos juntos. E existe uma outra classe, que é desses nossos amigos espirituais, da espiritualidade, que vem aqui, eu sinto essa presença, e estão aqui conosco, trabalhando para manter essa chama da caridade, do amor e do evangelho vivo. Por isso que a diferença, né, do bem e do mal é a ação. O bem tem que ser ativo. O bem não pode ficar esperando as coisas acontecerem, tem que fazer acontecer, né? Então a diferença entre crer em Deus e ter fé em Deus é diferente.
A crença é baseada em duas coisas. Uma relação entre eu e Deus. Então eu creio em Deus e Deus crê em mim, né? É uma relação de mão única. Agora, a fé é Deus, eu e o próximo. Deus, eu e o próximo. Somos, né? Não é somente eu e Deus, mas eu e o próximo. E Deus juntos, somos trabalhando juntos. Nós precisamos estar juntos. Acho que foi sábado, eu estava assistindo uma live, acho que comentei, vou voltar a comentar isso que eu acho interessante, do Haroldo Dutra com José Roberto Marques, que é do Instituto aqui de São Paulo. E aí deu problema de conexão, né, da internet na hora da live pelo Instagram. O que eu mais vi eram pessoas que tinham feito curso com o José Roberto Marques, curso que eu também fiz. Perderam a paciência, reclamaram, isso está demorando, quem que é essa pessoa? Eu vou largar tudo isso aqui, sabe? Começaram a se descontrolar na internet. Gente, as pessoas se descontrolaram na internet porque não tiveram paciência, calma, não entenderam que a tecnologia não depende exclusivamente da minha boa vontade, né? Teve um dia essa semana que eu apertei o negócio aqui e o vídeo caiu. Teve uma semana que eu não consegui colocar o vídeo. São coisas que acontecem. Se eu não tiver paciência, como é que isso vai acontecer? Então, pessoas que fazem curso para desenvolvimento pessoal, né, curso para se tornar uma pessoa melhor, e na primeira oportunidade de mostrar o que aprenderam, dão uma lição de desrespeito, sabe? Uma lição de intolerância. E muito disso acontece com a gente. Nós vamos no nosso núcleo de oração, no nosso templo, na nossa igreja, no centro, onde você for, e lá você ouve uma palestra, ouve um culto, faz a prece, faz tudo, e aí acabou, a primeira coisa que você faz, né? Boa noite, Maria, é de se descontrolar, é falar mal do outro, é criar toda uma situação negativa. E isso não é bom, isso não é legal, isso não é caridoso, né? No item, então, a caridade, né, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 13, itens 9 e 10, ele fala muito sobre caridade moral e caridade material. Então, o que é caridade material? Consiste em auxiliarmos os nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio. Enfim, é amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que a sofrem. O que é a caridade moral? Consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, saber calar, saber fazer surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Olha só essas duas formas de caridade. Então, muitas vezes eu não dou pão para o outro porque eu acho que o outro é vagabundo, o outro não se esforça, o outro não faz isso. A caridade não pode ver isso. O que o outro vai fazer com aquilo que você doa é uma questão de consciência dele, né? Você tem que doar de coração. O teu objetivo tem que ser nobre. O teu objetivo é auxiliar. O teu objetivo é fazer o bem. Se aquele que vai receber esse ato de caridade agir de maneira errada, errônea, é a responsabilidade dele. É isso que ele tem que entender. Eu tenho que fazer o certo sem esperar que o outro venha fazer o correto. Não pode ser sabe, a caridade não pode ser uma coisa de troca. Eu vou te dar isso, mas você tem que fazer aquilo. Isso não é caridade, gente. Isso é troca. Eu te dou algo se você fizer tal coisa. Isso é troca, isso é barganha. E não é assim que a caridade faz, né? Então o que ele faz, a caridade material? É auxiliar os nossos irmãos que passam pela pobreza. E a pobreza não é só pobreza material. Pode ser pobreza moral, espiritual, de caráter, né? De convívio. Tem vários tipos de pobreza. E nós precisamos auxiliar os nossos irmãos, né? E esse alimento, né? Esse alimento pode ser o alimento material, comida mesmo, mas pode ser o alimento
espiritual, uma palavra, uma orientação, um apoio, mostrar para ele que existe uma esperança. Isso também é caridade. E a caridade moral é saber calar, né? Calar é uma virtude. Se fazer surdo, sabe aquela coisa de sons? É bom, isso é caridade. Deixa eu falar, né? O Karnal que fala uma coisa que eu acho muito bacana. Se a pessoa estiver falando alguma coisa de você, ele fala assim: se alguém falar que a minha mãe é uma pessoa de vida fácil, e eu sei que a minha mãe não é de vida fácil, por que eu vou ficar nervoso com ele? E se a minha mãe fosse uma pessoa de vida fácil, por que ficaria nervoso se isso for verdade? Dá para entender? Então por que eu vou ficar discutindo? Se a pessoa zomba de mim, se ela acha que o que eu estou falando é bobeira, é problema dela, não é meu. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei os meus objetivos, né? E se a pessoa se sente superior a mim, né? Aleluia, siga seu caminho, né? Então a caridade tem muito a ver com comportamento também, né? Qual é a mais difícil da caridade? Qual caridade é mais difícil de ser praticada? Boa noite, a Tircil de novo, né? E ele coloca assim: por todos esses princípios em que consiste a caridade moral, para nós a mais difícil de ser praticada, mas é a que mais se aproxima, Deus e o homem. A caridade moral, todos podem praticá-la, nada custa. Tanto o rico quanto como o desprovido de qualquer bem pode exercê-la. Podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações, pelo pensamento, orando, pela palavra, aconselhando e sendo consolado, aconselhando e consolando, pela ação, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem, como Jesus nos ensinou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Né, que eu estou falando aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, estejam à vontade, por favor. Né? Uns exemplos, por exemplo, de caridade, né? Doar sangue, trabalho voluntário, fazer trabalho no hospital, ler para cegos, visitar idosos, abraçar pessoas, né? Agora vai ser difícil a gente voltar a abraçar, mas tenho fé que isso não vai demorar muito. Doar roupas, doar cabelo, doar brinquedos, tudo isso é um ato de caridade que a gente precisa aprender a desenvolver, né? A gente precisa criar esse hábito da caridade. Por isso que eu falei, caridade é um hábito, é um exercício diário de fazer o bem. Eu não nasci caridoso, mas eu posso me tornar. Mesmo que no princípio você faça com uma certa má vontade, sabe? Não importa. Vai treinando até que um dia você vai entender o prazer de ser caridoso. Conceito de caridade segundo Jesus, Reginaldo, né? Olá, boa noite, né? Boa noite, Reginaldo. Irenice, boa noite. Boa noite. E ele coloca aqui na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E ele coloca assim, né, na questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ser benevolente é ser, né, é relevar, né, é ser bondoso com o outro, entender a situação do outro, se colocar no lugar do outro. Indulgência é compreender os erros do outro, é compreender que muitas vezes a pessoa ainda não tem a capacidade de compreensão, né? Por isso que a indulgência é para as imperfeições do outro. Ele vai aprendendo com o tempo, né? A gente vai aprendendo, todos nós precisamos em algum momento, em algum instante, de ser indulgência. José Dias perguntou aqui, respondendo Helenice Miranda de Paula, é verdade. Então, a caridade é muito boa também, né? O voluntariado. Então, ser benevolente com todos, indulgente. A gente é muito pouco indulgente com os erros dos outros, né? A gente culpa muito os outros, mas quer que os outros nos perdoem. E aí fica difícil, né? Rosa Maria, boa noite, né? Boa noite de novo. Então eu preciso aprender a ser indulgente, benevolente, caridoso, fraternal com as pessoas. Entender a caridade segundo Jesus. Benevolência, né?
O que ele quer dizer com benevolência? Que se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem, né? Então, benevolência é você mostrar a vontade, a boa vontade e a disposição de praticar o bem. Indulgência, que é clemência, misericórdia para com as imperfeições alheias. E perdão, né? O que é o ato de desculpar as ofensas, né? O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Para mim, é a melhor definição de caridade. É uma das várias, né, Rubens? Mas é bem por aí. Hoje em dia tem muita gente que usa a caridade, como falou no início, né? A caridade não pode ser algo para você de ostentação. Quando você ostenta um ato de caridade que você faz, já não é mais caridade, né? Mas é caridade para o outro. Eu vi isso no sábado, e depois de novo no domingo, numa entrevista do Luiz Felipe Pondé na CNN. Que ele fala bem isso, né? Quando ele fala com relação a essa questão de caridade. Talvez essa pessoa que faz essa caridade tirando foto, expondo uma pessoa no YouTube ou no Facebook, ele pode ter todos os erros. Mas para quem recebeu a cesta básica, para quem recebeu aquilo lá, aquilo foi um ato de caridade. Agora, pior do que aquele que expõe o outro, aquele que tira a foto, coloca no Facebook, é aquele que não faz absolutamente nada. Ele reclama do outro, acusa o outro, né? Expõe o outro, mas ele não faz. Então, para quem recebe a caridade, bacana. Para quem usa isso, ele está, de certa forma, ainda caminhando. Uma hora ele vai entender o que é caridade. O problema é aquele que não faz absolutamente nada e critica quem faz alguma coisa. Eu me coloco nessa posição, né? Até um certo tempo atrás, antes de ouvir algumas coisas, de estudar algumas coisas, eu questionava muito. Até que o dia, as nossas amigos espirituais chega e fala, né? Te questionam. O que você está fazendo pelo outro? O outro está fazendo isso. E você, o que está fazendo? Eu não estava fazendo nada. Eu me senti envergonhado porque eu estava cobrando uma atitude ética e moral de alguém, sendo que eu não estava sendo. Então a gente precisa observar os nossos atos, né? Como é que a gente pode exercitar a caridade? Fazendo um trabalho em favor do semelhante, né? O exercício da benevolência, caridade material e moral. Ser solidário em face às limitações, fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo, né? Exercício da indulgência, caridade moral. O esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém num ato de tolerância, esclarecida, que se exprime na compreensão. Também é uma caridade, é um exercício do perdão, que também é uma caridade moral. Então pode-se viver recluso para evitar o mal, né? Na pergunta 770 do Livro dos Espíritos faz essa pergunta. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao precioso contato com o mundo? Duplo egoísmo. Aí na letra A ele coloca mais um questionamento. Mas não será mérito esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa? É aí que responde: fazer maior soma de bem do que mal constitui a melhor expiação, evitando o mal aquele que por tal motivo se insula, ou se clausura, cai no outro, pois esquece a lei do amor e da caridade. Então, portanto, fazer o bem é muito melhor que você se esconder do mundo, né? Na 771 ele fala assim: que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério, né, que é o trabalho de socorrer os desgraçados. Esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Dimas falou que aqui, né, dentro de todas essas atitudes, o perdão também é muito importante, eleva a moral do ser humano. E é um grande remédio, Dimas. Perdoar é um remédio para a alma maravilhoso,
é um remédio para o corpo maravilhoso, sabe, é para a saúde. O perdão é uma coisa maravilhosa, né? A prática do perdão é um lenitivo para a alma, para o corpo, incomensurável. Se a gente soubesse disso, levasse mais a sério o perdão, nós teríamos uma vida e um mundo muito melhor, né? Aliado à caridade, então, nem se fala. Na pergunta 779, coloca assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas o fruto de um ensinamento? E a resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E isso que eu estou vendo muito nesse período. Nós estamos criticando muito aqueles que não estão cumprindo a quarentena, que não estão ficando em casa. Nós estamos criticando muito essas pessoas e jogando nas costas deles uma responsabilidade sobre a doença. Só que a gente precisa entender justamente isso. As pessoas estão em processo evolutivo diferente e as pessoas estão em condições sociais diferentes. Então, para ser caridoso, eu preciso levar em consideração tudo isso. Quem está se expondo mais, quem está correndo mais risco são essas pessoas, né? Então, a gente precisa orar muito por elas, auxiliar de alguma forma, porque não estão só indo lá porque querem, porque não acreditam, muitas vezes porque não tem opção. Então, a indulgência, a benevolência para com o outro é fundamental, né? Então, mudar um pouquinho essa nossa visão para com o outro, ser menos crítico, né? Menos inquisitivo e ser mais fraternal com o outro, mais benevolente. Sobre a esmola, na questão 888, que se deve pensar na esmola, né? De dar esmola para as pessoas. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e da justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Eu nem preciso dizer que isso daqui ainda, infelizmente, na nossa sociedade está muito longe. E a gente percebeu agora, né, com essa questão, tudo que está acontecendo, o quanto tem pessoas que não conseguem e não têm condições de se manter. Então cabe a gente procurar criar uma sociedade onde nós tenhamos uma qualidade de vida, um trabalho social melhor, um equilíbrio social melhor. E isso é através da caridade, é através da mudança, da reforma íntima que a gente pode conseguir isso. No item A dessa mesma questão, dar-se-á reprováveis a esmola, dar-se-á reproveis as esmolas. Então ele fala assim: não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente a dá. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza e humildade. Reginaldo está falando o que aqui, Reginaldo? E quando você perdoa e o outro não, e ainda fica dizendo, fazendo fusquinha, quero dizer, provocando, o que fazer? Foi o que falei agora, né? Finge de sons, não dá atenção, né? Vamos dizer assim, a fogueira, ela só existe quando você coloca a madeira ali e toca fogo, não é isso? Se você colocar mais, se tiver um fogo muito alto, você colocar mais madeira, o fogo aumenta. Se você tiver um fogo alto, mas não colocar madeira, vai chegar uma hora que aquele fogo vai diminuir. Então o que quer dizer com isso?
A gente não deve alimentar o fogo do ódio. Deixa a pessoa falar, se é assim que ela quer fazer, deixa a pessoa fazer. E você apenas analisa, né, essas provocações e vê como você pode agir de maneira melhor. Mas não entrando, não cultivando esse tipo de ação. Isso vai fazer com que a fogueira fique queimando muito tempo, né? E essa fogueira que queima desse jeito, ela não aquece, né? Ela queima, ela machuca, ela destrói, ela vira um incêndio. Então dar mais combustível para a fogueira. Então não é comigo, deixa falar, né? E isso chega uma hora que a pessoa cansa. Se você passa a não dar atenção, a pessoa cansa, né? Qual a maior... isso mesmo, ele apaga sozinho. Qual é a maior virtude? Na 893 ele fala assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pecadores, dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então sempre a caridade. Gente, ó, uma coisa que é bom entender, né? A vida é ação e reação. Para que eu perdoe e para que eu seja perdoado, há um processo de quê? Né? Você perdoando já faz a sua parte, sim. Mas eu preciso entender muitas vezes o seguinte: eu preciso fazer por onde merecer também o perdão. E como é que eu faço por onde? Na mudança de comportamento, na mudança de atitude, na aceitação do erro, muitas vezes, na aceitação de que eu cometi um equívoco, ter a humildade de falar: olha, me perdoa, errei, né? E também na correção do comportamento. Então tudo isso tem a ver também com esse processo de perdão e de caridade. Então tudo isso a gente precisa aprender a trabalhar, né? Caridade é trabalho. E como diz Paulo, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa entender que tudo isso faz parte de um grande cenário, né, que vai nos levar ao nossa elevação espiritual, ao nosso progresso. E uma dica, né? O que fazer antes de criticar também. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Se lhe censurais ser avaro, ou seja, mão de vaca, sede generoso. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as suas ações. Numa palavra, fazei por maneira que senão vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então a gente tem que aprender a mudar o comportamento para não, né? Porque se eu critico no outro e não mudo, não adianta nada, né? Tem que ser um processo de mudança. Então, e a gente precisa entender o seguinte, né? Que o egoísmo é a grande fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir ou desenvolver a outra, tal dever, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar sua felicidade no mundo, tanto quanto no futuro. Então a gente precisa destruir o egoísmo na gente e desenvolver a caridade. Caridade é trabalho, é aplicação, né? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? E se for preciso, ficar frente a frente e falar o que sente. Diana, é o seguinte: eu posso falar o que eu sinto de uma maneira que não seja agressiva e violenta também, né? Ou que não seja uma tempestade ou mais fogo na fogueira. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar, Diana, vamos supor que eu falei alguma coisa para você que te ofendeu, né? Que não foi agradável para você.
Se isso tirou naquela hora, naquele momento, você da sua tranquilidade, você, em vez de você pegar e jogar tudo na minha cara, olha, você me ofendeu, você foi isso, porque, sabe, criar uma situação de conflito, espera passar um pouco, se acalma, me chama no canto e fala, olha, Ednilson, naquele dia você falou uma coisa que não foi agradável, uma coisa que me ofendeu, eu me senti muito mal na hora daquele momento com aquilo. Eu peço que da próxima vez que você for falar determinada coisa, né, pense duas vezes, para não provocar algo, né, um sentimento tão desagradável como você provocou em mim. Ou seja, você falou tudo que você queria falar comigo de uma maneira calma, tranquila e gentil. Né? Lembra, eu não sei se falei com vocês do positivo, negativo, positivo, que eu falei sobre o PNAP e o PNL. Então sempre quando eu for falar alguma coisa com uma pessoa, para não atiçar fogo, o que eu faço? Em vez de direto para o negativo, eu vou pegar as qualidades da pessoa. Olha, eu gosto muito de você, você é uma pessoa bacana e tudo, mas naquele dia você pisou na bola, você não foi legal, não foi bacana, você me tirou do sério, você fez uma situação que não é bacana. Mas como eu sei que você é uma pessoa inteligente, é capacitado, vai entender que isso não foi certo, e da próxima vez você não comete mais esse erro, porque você é um cara legal. Deu para entender, Diego, o que eu quero dizer? Caridade, sinceridade, né? Eu posso ser sincero e gentil com você. Para ser sincero, eu não preciso ser grosseiro nem violento. Eu posso falar tudo que eu tenho que falar com você de uma maneira educada, gentil e que não ofereça resistência e agressão mútua, né? Tudo na hora certa, do jeito certo, da forma certa, a gente consegue falar tudo frente a frente, né? E a gente precisa ser sincero com as pessoas e precisa falar com elas pessoalmente, mas eu não preciso agir de uma maneira ríspida ou grosseira com a pessoa, e também não preciso ser hipócrita com ela. Eu posso falar claramente o que eu senti, como eu senti, mas sem aquela entonação de agressividade ou de violência, mas de uma forma tranquila, entendeu? É não colocar fogo na fogueira, é saber a hora e o momento. O que eu estou falando aqui para você é uma orientação que eu ouvi do Divaldo numa palestra que ele fez, que eu achei primorosa a explicação dele, e eu passei a utilizar isso. Então sempre quando eu tenho que fazer alguma coisa, chama no canto, de uma forma calma, tranquila, de voz calma e sossegada, e expõe para a pessoa. Deu para entender? Né? Então, estamos já chegando no finalzinho da nossa aula de hoje. Espero que tenha sido bom para vocês, agradável, tenha trazido uma informação bacana sobre tudo isso. Amanhã, gente, eu vou falar como eu percebi que tem algumas pessoas assim que estão com problema estão tomando remédio para cima e tem problema de síndrome do pânico, estão muito tensas e tudo. Oi, Jaqueline, boa noite. Amanhã eu vou novamente fazer eu vou trazer uma atividade para diminuir o estresse, para diminuir essa ansiedade, para diminuir, sabe, esse mal-estar que vocês estão sentindo, né? Então amanhã eu vou fazer uma atividade de relaxamento, de meditação, de uma forma diferenciada, para que vocês possam utilizar isso, né, para dar uma relaxada, acalmada. Então, então amanhã eu vou fazer uma atividade dessa para a gente, eu vou usar dentro de uma visão mais espiritualizada, tá bom? Então, fiquem com Deus, muito obrigado pela participação de vocês, e vamos agora encerrar com nossas vibrações e com nossas preces, tá bom? Então vamos vibrar pelas pessoas que estão nessa sala de aula, que participaram da aula de hoje, que a luz maior, que a luz da espiritualidade maior vá até a casa de cada um, abençoando, protegendo, harmonizando. Vamos vibrar por todos aqueles que estão passando por problemas de dificuldade, por dores e sofrimentos, e pedir aos amigos espirituais que os socorram, que os protejam nesse momento tão difícil. E pedir a espiritualidade maior
no término desse trabalho de hoje. Agradecer principalmente pelas inspirações, pelas orientações que nos deram, pedir a vossa proteção, a vossa orientação e o vosso amparo para que possamos superar mais uma semana de isolamento, que nós tenhamos paz, calma e tranquilidade para superar essa fase e aprendermos as lições que tanto Deus quer nos ensinar. Que possamos estar novamente reunidos na terça-feira nessa aula e nos próximos dias com a paz e o amor do Cristo. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Até mais. Fiquem com Deus.